Olá, meu nome é Fátima Zui, estou aqui com essa linda, maravilhosa. Joaquina Marques de Souza, vim de São José da Lagoa Tapada. Hoje eu me encontro aqui em João Pessoa, uma porta que se abriu, né? E vim falar um pouco da minha história, Que é uma história de superação, né? de superação e uma trajetória também que eu passei, né? Desde pequena, fui adotada. Minha mãe, ela não tinha condições de me criar, né? Pelo que eu fiquei sabendo da minha história, e fui adotada por um casal que era estéril, não poderia ter filhos. E o meu pai, ele me adotou, me registrou e me deu toda a educação, me deu todo o carinho, Eles eram né? bons para você. O meu pai, eu cresci num lar dividido. Sim. Era o meu pai, ele era mais por mim, e a minha mãe pelo sobrinho dela, porque teve um homem que cresceu junto comigo. Quando eu cheguei bebezinha, ele já tinha 12 anos de idade, Sim. já era sobrinho da minha mãe, então eu era novidade ali naquele lá, né? Sim. E o meu pai, ele sempre me apoiou, sempre teve um maior carinho por mim, e a minha mãe ficou um pouco meio assim, com ciúmes, Sim. né? Ele lhe Porque protegia bastante. ele era o meu protetor, eu costumo dizer que ele era o meu pai e a minha mãe, ao mesmo tempo. Seu anjo da guarda, né? E conforme foi crescendo, a gente foi crescendo com essa divisão dentro de casa. O meu irmão, eu via ele como irmão, porque eu cresci do lado dele. Sim. Desde pequena, só que Sim. ele já viu eu chegando, então ele Sim. sabia que eu não era irmã dele. Sim. E a gente cresceu meio que nesse clima, de, né? ciúmes. De ciúme, que o meu pai gosta mais de mim e tal, e aquela coisa toda. Chegou o meu pai, ele chegou a falecer, depois eu já mulher, né? Ele chegou Sim. a falecer. A minha mãe me colocou para fora de casa. A mãe adotiva, a esposa dele, né? Isso. A minha mãe adotiva, que é tia dele, me colocou para fora de casa. Eu tive que morar de aluguel, com duas crianças pequenas, que na época a menorzinha que eu tenho hoje não tinha nascido ainda. Sim. E eu fui enfrentando essa batalha, né, Sim. de família. Ela deu posse das coisas do meu pai para ele tomar de conta. Não deixou nada para você? Não deixou até nada. Hoje? Até hoje. E ele tinha posses? Ele tinha, porque ele foi criado junto, Sim. Né? E a minha mãe tinha ele como um filho. Sim. Porém, o meu pai não via ele como filho, porque ele era sobrinho da minha mãe, que tem o pai, tem a mãe dele, tem a família dele, né? Registrado com outra família. Sim. E quando isso aconteceu, o meu pai, que chegou a falecer, foi da onde que fui posta para fora de casa e tudo. E foi da onde que meu irmão tomou de conta do mercado, da casa, das coisas, e eu fiquei na peleja com as minhas filhas. Sem nada. Pagando aluguel. Pagando aluguel e tudo. E depois foi expulsa de casa. Do nada. Do nada. Do nada. Na verdade, na época, meu irmão estava morando junto com a esposa dele. Aí, quando meu pai faleceu, ele saiu de dentro da casa dele, abandonou o lar dele e foi para dentro da casa do meu pai para ficar com a minha mãe. Sei. O sobrinho, no caso, né? No caso, o sobrinho, que era a tia dele, né? Sim. E foi da onde que eu peguei e fui tentando me virar do jeito que eu posso. Coloquei salão, mexo com cabelo, tudo. Coloquei um salão para eu tentar me manter minhas filhas. E minha mãe adoeceu. Aí eu tive que... Voltei para lá para cuidar dela, mas eu tinha a minha casa, morava de aluguel. Sim. Aí voltei para lá para cuidar dela. Ela adoeceu e mesmo assim, depois de que ela te colocou para fora de casa, ela ficou muito doente e você foi cuidar dela ainda? Sim, ela deu um problema no estômago dela, e eu tive que cuidar dela. E eu acredito que foi Deus que foi preparando tudo para que eu ficasse do lado dela. Sim. Ela ficou uma semana doente, teve que ir para o hospital, chegou no hospital, ficou 3 dias e faleceu. Eu já estava lá dentro de casa cuidando dela, né? Mas eu tinha a minha casa. Quando ela chegou a falecer, eu fui de vez para dentro da casa do meu pai, fiquei lá. E o meu irmão, ele ficou, me impressionando.
Para você sair da casa. Para mim ter que dar para ele as coisas, o mercado, que era para deixar para ele, porque ele falou que trabalhou a vida toda lá, desde pequeno e tal, então ele não ia dar o trabalho dele para mim. Sim. Só que já era do meu pai. A empresa que ele deixou. A empresa foi o meu pai que deixou. Sim. E ele tomou posse, entendeu? Sim. E foi da onde que teve ameaças, teve discussões, eu não tinha paz, ele entrava dentro da minha casa, ele não pedia licença, ele já entrava com um tom de voz já para querer me intimidar, querer assustar minhas filhas. Sim. Então, aquilo ali foi me paralisando, porque eu já estava afetada, sim, emocional, sim, né? O meu pai tinha sido, eu não tinha superado ainda a morte do meu pai. Eu digo que eu estou superando ainda até hoje. Faz quanto tempo? Tem 8 anos. Então, eu estou superando até hoje. E é uma ferida que ainda está aberta. Sim. E depois que tudo isso aconteceu, como eu estava casada na época, né? Sim. Tinha conhecido um rapaz através das redes sociais. Ele se mostrava ser um homem muito bom, um homem de Deus, que servia ao Senhor. E na época também eu era evangélica, eu estava dentro da igreja, fazendo as coisas para Deus, vivendo para Ele, né? Sim. E foi que a gente conversando e tudo, ele veio para minha cidade, para me conhecer, conheceu minha família, né? Conheceu o que eu tinha e tudo, viu ali o ambiente todo. Viu que seu pai tinha deixado posse para você, né? Então ele achou que confortável, né, ali por ali. E ficou. E ali ele foi falando, a gente vai dar certo e tal. Vamos viver junto. E eu também, porque eu me vi sozinha também, né? E quando o meu pai faleceu, ele já estava ali, naquele momento. Sim. E ele presenciou também tudo isso que aconteceu. Sim. Ele lhe protegia? Não. Eu me vi sozinha. Por esse motivo que, quando meu irmão tomou posse das coisas, eu não quis ir para a justiça porque ele me ameaçava. Sim. Ele me ameaçava, falava que ia pagar cigano para mandar me matar, que se eu fosse para a justiça, ele ia tomar as providências dele, que eu não viesse para o lado dele com negócio de direitos, que eu não tinha direito de nada. Então, na época, eu estava muito abalada também, o meu psicológico, o meu emocional. Eu não tinha direção para saber o que fazer. E fui deixando ele fazer o que ele queria. Tomou tudo. Tomou tudo. Ele foi fazendo o que ele queria, tomou posse do mercado, tomou posse do carro, das casas, das coisas, do prédio, de tudo. Ele tomou posse. Então, por ele ser sobrinho, né, da minha mãe que me adotou, ele se sentiu no direito, estava ali mais primeiro, como ele dizia, mais primeiro do que eu. Então ele se sentiu nesse direito de fazer isso. Eu, pelo meu sentimento por ele, também. E medo, né? E medo. Eu também não quis arriscar, porque o meu suposto companheiro, na época, também não tinha muita atitude, então eu não me sentia segura. Não sentia vindo dele proteção, segurança, que eu pudesse dar andamento para brigar na justiça. Na justiça, entendeu? né? Então eu me vi sozinha, fiquei com medo por causa das minhas filhas, que ele me ameaçava, então eu fiquei com medo. Decidimos ir embora para São Paulo. Quando Deixou tudo para trás. Deixei a casa fechada. Fechei a casa, o meu irmão ficou lá, do jeito que ele já vinha, tomando de conta das coisas. Sim. Fui embora para São Paulo com as meninas, tentando uma tentar melhora. A vida, né? Nesse intervalo, entre o meu pai, o falecimento dele, meu irmão tomou de conta, o meu suposto marido, que eu estava vivendo na época, estava ali comigo e tudo. O meu casamento também não estava bom com ele. Porque ele começou a tirar de mim quem eu era, sabe? Eu era uma pessoa alegre, extrovertida, tinha amizades, falava vaidosa, com todo mundo, né? me cuidava, gostava, porque o meu pai me criou
com fartura, né? Sim. Então ele me ensinou a ser educada, a respeitar o próximo, não querer nada do que não é seu, Sim. deixar sempre o que é dos outros, não mexer. Então eu fui uma pessoa bem educada. E ele me ensinou também o que é um casamento, uma esposa, porque eu via o jeito dele com manhinha, o jeito de manhinha com ele. E toda criança que está crescendo, adolescente, sonha de um dia casar, ter uma família, né? Um homem que cuide, que proteja, né? Só que o meu ficou só em sonho. Eu pensei em estar vivendo isso quando eu conheci o pai das minhas filhas, mas Sim. conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que Isso não já era. em São Paulo. Isso aqui na Paraíba, em São José da Lagoa Tapada, Sim. antes de eu ir para São Paulo com ele. Sim. Foi da onde que meu casamento estava indo por água abaixo, porque não tinha mais respeito, ele não me respeitava, ele não respeitava a minha opinião, os Lhe meus agredia. gostos. Ele me agredia com palavras, ele chegou a me agredir me dando um soco. Eu estava grávida de Maria Laura, hoje ela tem 7 anos, filha dele, né? Estava Sim. grávida e, tipo, as coisas foram acontecendo e eu fui me vendo meio que sem apoio, porque o meu pai já tinha ido, era o meu apoio, era em quem eu me agarrava. Seu Quando eu porto seguro, precisava, né? eu corria para ele. Então eu não me vi mais para quem eu correr. Então eu me agarrei a ele, que era o meu marido, né? Sim. Tipo, ele vai cuidar de mim, vai me proteger. E não foi dessa forma. Foi da onde que eu peguei traições através de redes sociais. E foi da onde que eu, tipo, foi caindo aquele meu mundo que eu tinha criado, que eu tinha, Sim. sabe? Foi caindo, eu fui vendo que não era aquilo que eu sonhava, não era aquilo que eu estava vivendo. Era uma farsa, uma mentira, porque ele me cobrava muito de mim para me ser uma pessoa, saber se vestir, não gostava que eu vestia roupa curta. Era um Mudou abusador. o meu jeito. Ele transformou totalmente o meu jeito de ser. E eu fui mudando aos poucos sem ver que eu estava fazendo aquilo que ele queria. Tudo em prol de Você vivia a vida dele, né? isso. Tudo em prol de ser um casamento agradável, né? Uma convivência a dois, Sim. com concordância, com conversa, tudo combinado certinho, só que Do jeito vi dele, né? que estava sendo do jeito dele. Eu não tinha mais vontades. Ele começou a mudar isso em mim também. E foi da onde também que eu fui vendo esse comportamento dele, porque ele começou a me afastar das pessoas que gostavam de mim, começou a falar mal das pessoas. Ah, essa pessoa é assim e tal. Olha, essa pessoa, ela quer se meter em tudo. Você tem que cortar, quer se meter em tudo, que nem tem uma vizinha minha, né, Dona Maria, já é uma senhora, ela me ajudou a cuidar das minhas filhas, Sim. né, pequena e tudo, ela me cuidou de mim, do meu resguardo. Então, depois que pai foi embora e que manhã também se foi, Dona Maria, minha vizinha, foi quem me apoiou. Ela é viva. Ela é viva. Manda um abraço para ela. Graças a Deus. Eu tenho muito a agradecer a Dona Maria. Um abraço. Tenho um carinho enorme como mãe, porque foi quem me apoiou, me deu todo carinho, Foi um anjo na sua vida, né? Maria, ela cuidou de mim, né? E me abriu os olhos. Sim. Em referente a ele. Sim. E foi da onde que ele viu que ela estava falando algumas coisas que era verdade, como eu tinha o sentimento na época, eu não enxergava. Sim. Foi 6 anos para me poder enxergar a pessoa que eu estava vivendo. Sim. Porque durante esse tempo todo ele veio me manipulando, veio me controlando, veio fazendo as coisas do jeito dele. Então quando eu vi que ele tentou me afastar de Dona Maria, foi da onde que eu vi que, tipo, ele estava se incomodando com o que ela estava falando, só que eu
vi que ela tinha razão, porque eu também... Você acordou, né? Eu sou mãe, a gente vê quando, né, quando algo não está agradável para os nossos filhos. E, tipo, ele era uma pessoa muito seca. Ele só o que importava era o sentimento dele, o que ele sentia. O que os outros sentiam não tinha importância. Só o que ele sentia. Então, ninguém para ele sabia das coisas, só quem sabia era ele. As pessoas falavam com ele e tudo, ele na frente falava, era educado, aquele amor de pessoa, porque Tudo ele quer fingimento. conquistar todo mundo, né? Sim. Ele quer ser aquela pessoa que é um homem de Deus, um homem bom E as tal. pessoas acreditam, E as pessoas acreditam, porque na rua, no mundo ali fora, ele é aquilo tudo. Mas dentro de casa, ele não era aquilo. Era um monstro. Ele era uma pessoa arrogante, bruta, uma pessoa, tipo, eu ia falar, não me ouvia, não se importava comigo, com o que eu pensava, com o que eu sentia, me tratava com estupidez. Então, nós mulheres que buscam um homem que cuide, que proteja, eu não estava achando nele. E quando eu vi ele através das redes sociais procurando outras mulheres, porque ele se dizia ser um bom homem, né? Um homem de caráter, tipo, eu desmoronei. Meu chão foi por água abaixo, eu desmoronei, porque ele passou tanta segurança assim que ele era um homem bom e tudo, que eu acreditei, agora sim, tal, vai dar certo, agora sim é um homem de Deus, tá comigo e tudo. Só que aí depois ele foi se mostrando quem ele era aos poucos. Eu fui vendo, e foi da onde que eu entrei no processo de não ligar mais para o que ele sentia e não se importar mais com ele. Eu agora estava entrando no processo de querer saber de mim. Sim. Porque eu estava de libertação. vendo isso, eu estava vendo que eu estava ficando oprimida, eu estava ficando sem direção, né? Depois que os meus pais faleceram, eu conheci minha família biológica. Sim. O meu suposto irmão me apresentou. Sim. No intuito de que eu conhecendo minha família biológica, eu ia esquecer dos bens, né? Ia deixar tudo para ele, ia abandonar e ia atrás da minha família de sangue. Sim. Só que não, porque uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que quando você, mesmo que não seja sangue, mas você crescendo junto com uma pessoa que lhe adotou, você, né? Como pai, filha. O amor, é o afeto que fica. É uma filha, né? Ele é o meu pai, é o único pai que eu conheço. Ele já morreu, já se foi, mas é o único pai que eu conheço. É a única mãe, mesmo com toda dificuldade, com todo problema que ela tinha em me aceitar, mas é a única mãe que eu conheço. E o carinho eu tinha por ela do mesmo jeito. Carinho, amor. É o único pessoal que eu conheço. E depois que eu conheci a minha família biológica, eu conheci uma irmã, que no caso a minha irmã de sangue, né? Ela foi para dentro da minha casa, levei ela para poder ajudar ela também, Sim. né? Como uma ajudar a outra. Isso. E foi da onde que a gente foi se conhecendo, porque ela foi criada de outra forma, eu fui criada de outra forma. Bem educada. Então a gente foi criada em padrões diferentes. Sim. Né? E ela tinha um relacionamento. Ela tinha um relacionamento com a pessoa, na época, o nome dela é Jamile. Sim. E só que ela não, tipo, ela não valorizava. Não valorizava, não tinha sentimento. Sim. Por essa pessoa, né? Sim. Pela Jamile. E foi da onde que quando a minha irmã foi para lá, através da minha irmã, eu fui conhecendo os amigos dela. Sim. Fui conhecendo as pessoas que ela conhece. Sim. E foi da onde que eu conheci a Jamile, Sim. que era a pessoa que ela ficava, né? Sim. Só que, porém, ela não ficava só com a Jamile, ela tinha outras pessoas. Entendi. E nessa ela época... traía, né? Isso. Não era aquele amor verdadeiro, né? Não. Por isso mesmo que deu conversar com a minha irmã, né? Saber dela, ver como que era e tudo, eu senti que ela... E ela mesma também falou pra mim que não tinha sentimento
pela Jamile. E aí você já estava separada do seu ex-marido? Eu não estava. Sim, estava com ele ainda. A gente estava no casamento meio que, né? turbulento. Já não tinha mais respeito, a gente só vivia por aparência. Sim. Não tinha mais respeito, não tinha mais carinho, cuidado, não tinha mais aquela dedicação de marido, de esposa. A gente estava totalmente destruídos. Sim. Só vivia por aparência mesmo. Sim. Então, eu cheguei numa conclusão, né, com ele, e eu falei para ele que eu não queria mais. Eu não queria mais, eu não aceitava mais, e que eu ia chutar o pau da barraca. Eu não aceitava mais aquilo ali. E ele, quando ele viu que eu realmente estava saindo fora, porque através da minha irmã eu conheci a Jamile, né, que hoje é a minha companheira, que está comigo, e que eu tenho muito a agradecer a ela, porque se não fosse ela hoje, seria muito mais difícil, né? Muito mais pesado. Então eu tô superando ainda, sabe? Sim. E eu tenho muito a agradecer a ela. E aí você viajou para fora? Viajei porque foi muito turbulência que aconteceu. Sim. Eu conheci ela, então ela foi me dando essa força, né? Eu contei para ela a minha situação, como que eu tava e tudo. Ela foi me dando essa força. Só que como a gente tava na igreja e era muita força na minha cabeça, sabe? Sim. Vinha as coisas da igreja, vinha as cobranças, a população, né, a sociedade. Isso, a discriminação, né? Que não é fácil, né? Não aceitava. Porque para falar, todo mundo vai falar, vai criticar, só quem sabe é quem está vivendo, é quem está dentro da situação. E cada um tem a sua vida, a sua história, tem, né? Sim. O que acontece, cada um tem a sua vida. Ninguém sabe da vida de ninguém, o que a outra pessoa está passando. E foi da onde que pesou, né? Por temor também a Deus, né? Por eu ser criada, cresci ali ouvindo a palavra, ouvindo falar de Deus. Meus vizinhos eram todos cristãos, então eu cresci nesse temor. Sim. Só que eu fui pega. De surpresa. Eu fui pega. Né? Momento de carência, né? Pela uma situação da minha vida que eu não imaginaria, né? Porque eu era também uma pessoa muito preconceituosa. Conservadora, né? Eu criticava, né? Julgava, né? Sem conhecer. E hoje eu vejo que Deus, ele ama a todos. Verdade. Ele não faz acepções de pessoa. É verdade. Somos nós quem faz. Isso. A gente, ser humano, que separa as pessoas uma das outras. Sim. Mas Deus não, ele vê todos nós iguais. Ele ama a gente com amor imenso. É inexplicável. É verdade. E ele me mostrou isso. Permitindo eu viver e passar por tudo que eu passei. Sim. Permitiu eu conhecer ela. Permitiu, né? Porque tudo é permissão de verdade. Deus. E tudo vem com um aprendizado, para a gente aprender e levar como experiência. Sim. E ele me permitiu acontecer, né? Tudo isso que aconteceu, eu fui, me envolvi com ela, me apaixonei, né? Sim. Porque tudo aquilo que eu buscava e queria do meu marido... Não achou nele e achou nela, né? E ela me veio e me entregou, assim. E te acolheu, né? Te protegeu. Me acolheu, me ajudou, me deu carinho, me deu atenção, se preocupou comigo, quis saber da minha história, quis saber da minha vida, entendeu? Caminhou comigo, tipo, eu tô com você para o que deve é. Sim. Então, esse apoio que eu procurei... Nele você não achou, achei, né? Achou nela, né? Na sua companheira. Não achei nada disso nele. Então, nela eu achei. Só que eu fiquei com medo. Da sociedade, das pessoas. Eu fiquei com medo da sociedade e também do julgamento, né? Do sentimento que eu sentia, porque era novo. Sim. Eu nunca tinha me apaixonado por outra pessoa do mesmo sexo que eu. Então era um sentimento novo, fiquei com medo também. Então eu falei assim, não, eu vou embora, vamos embora, tipo, vamos tentar recomeçar, Eu tentei... De todas as formas, para não ficar nesse relacionamento, porque até então você tinha medo, né? Do julgamento das pessoas. E pelo temor a Deus. Sim. Foi da onde que a gente foi para São Paulo.
Você pra e o tentar. seu ex. Eu e o pai das meninas. O E meu ela ex. ficou Ela ficou. de coração fui- partido, né? De coração partido. Eu fui para se despedir dela, ela veio. Eu disse a ela que eu ia embora, que eu ia. Eu estava muito confusa a minha mente. Eu estava como se eu estivesse andando em nuvens. Eu estava como se eu estivesse dopada, muito confusa. Eu não sabia o que fazia, para onde eu iria. E a única coisa que eu vi ali para correr, não, eu estou na igreja, tem o pessoal da igreja, tem a população, né, da cidade, todo Sim. mundo conhece meu pai, conhece minha mãe, me conhece, então eu fiquei muito pressionada ali. Então eu me vi, não, vai ser assim, eu vou com ele tentar de novo, Sim. né? Vou tentar de novo, reconstruir minha família, vou servir a Deus e tal, e aquilo ali eu fui. Coração partido, mas foi. Eu disse a ele, eu falei para ele, eu tô indo com você, mas não é por você, é por temor a Deus. Eu vou tentar tudo de novo para a gente reconstruir a nossa família. E ele sabia desse relacionamento. Ele sabia. E eu disse a ele que se fosse pela minha vontade, eu iria ficar com ela. Sim. Porque o meu sentimento, o meu apego, a minha alma já estava ali, Sim. junto com a dela. Uhum. Mas eu fui por temor a Deus, fui para reconstruir novamente com ele, a minha família, né? Para tentar. Sim. Só que quando chegando lá em São Paulo, em São Paulo, que a gente foi em São Bernardo do Campo, que a gente chegou lá, ele mudou. Ele só quis tirar Ele você só quis me tirar né, da minha família ali, do lar onde eu cresci. Sim, do amor que você, né? Dos meus vizinhos. Ele quis me afastar das pessoas que eu cresci perto deles, né? Sim. Então ele me levou para lá. Quando ele me levou para lá, para São Bernardo, ele mudou, ele começou me incentivando para mim vender as minhas coisas. Para tentar a vida lá, porque lá é melhor, tem mais opções de emprego. Além disso tudo, ele ainda vivia às suas custas. Sim. Não fazia nada, só gastava o que você tinha. Só o que foi seu gastando. pai deixou para você, ele acabou com tudo. Isso. Quase. É aonde que você vai ver a reviravolta que Deus foi fazendo para hoje eu estar aqui. Sim. Foi da onde que ele, como eu tinha ido, né? O meu irmão, suposto irmão, tinha um carro que era no nome do meu pai, que o meu pai tirou e deu a ele, em vida, né? Deu a ele. E ele não poderia vender esse carro, porque esse carro estava no nome do meu pai, como eu era filha única, só eu poderia vender e passar o documento. Então ele vendeu para mim. Sim. Né? Ele ainda teve que vender uma coisa que era sua. Era minha. Vendeu para mim. Eu comprei, paguei a ele tudo direitinho, comprei e fomos embora para São Paulo. Quando chegou lá, ele colocou... Com as crianças, nós fomos embora. Quando chegou lá, ele colocou o carro para trabalhar de 99. Sim, que é tipo Uber. Isso, é um Uber. E foi trabalhar, e deixou eu e as meninas em casa. Ele saía de manhã e chegava à noite, mas não vinha com dinheiro. Tipo, falava que o dinheiro era pouco, que o aplicativo não estava dando dinheiro, que era muito pouco, que tinha que sair mais cedo, ou seja, ele tinha que sair mais cedo de casa para ficar mais tempo fora. E mesmo assim, não estava dando conta, porque eu tinha que me sustentar, eu e as crianças, eu com tudo que seu pai deixou, né? Eu tinha que pagar aluguel, tinha que fazer feira, e o dinheiro que ele falava que entrava, não entrava. Eu não via esse dinheiro. Ele mandava para mim, no meu Pix, mandava para mim R$50 para mim comer por dia. A gente comia por dia, né? Todo dia ele ia para a rua, não tinha mais de mercado, não tinha mais de nada. O mercado ficou com meu irmão. Não, mas assim, alimentos, né? Eu não tinha apoio de nada, porque meu irmão, como ele tinha ficado com as coisas do meu pai, então eu não tinha de onde tirar a renda para mim. Sim. Né? Eu tenho um Bolsa Família, até hoje eu tenho. Tinha o meu Bolsa Família também, naquela época eu já estava com ele. Então eu fui sobrevivendo. Eu fui fazendo do jeito que eu poderia para sobreviver.
né? Fui do Bolsa Família, fazia uns bicos de cabelo, Sei. fui sobrevivendo. Ele A colocou... sorte que você tem essa profissão, né? eu digo que é um dom que você não esquece. Sim. Pode passar muito tempo sem trabalhar com isso, mas quando você pegar para fazer, você ainda sabe fazer, porque é um Sim. dom. Aprendeu já era, Uhum. né? Leva com a vida toda. E foi da onde que ele foi deixando a gente em casa, eu e as meninas. Chegava 3 horas da madrugada, quando chegava nós já estava dormindo, aí eu tinha que levantar para poder fazer as coisas. Ainda ia fazer comida para ele, fazer as coisas para poder ele sair, tinha que dar conta de tudo. E nisso daí, como eu já vinha abalada pelo processo que eu tinha passado Sim. lá em São José da Lagoa Sim. Tapada, eu não estava bem ainda. Eu não Sim. estava bem, né? E foi da onde que ele foi me impressionando, botando na minha cabeça, vamos vender lá a casa, que é para poder você construir aqui a gente sai do aluguel, a gente já não paga aluguel. Então, como eu tinha confiado nele novamente, né, em voltar para São Paulo e tudo, e ficar com ele lá e tudo, tinha confiado nele, eu disse, não, vou tentar. E nisso, tentando esquecer Jamile. Uhum. Tentando esquecer sempre ela. lembrando dela, né? Sempre. Ela estava no seu pensamento sempre. Isso. O que eu senti com ela, porque o que eu senti com ela, eu não senti com ninguém, para ser bem sincera. Desde da minha adolescência e me entender por gente, todos os relacionamentos que eu tive, sempre foi eu me doando. Sempre foi eu me doando, eu tentando fazer de tudo para dar certo. E só foi relacionamentos abusivos, né? Sim. Só foram os relacionamentos que tiram proveito de mim, de alguma forma. Sim. Entendeu? E com então, ela não, com ela ela não. Era um amor puro, um amor sincero, era um sentimento verdadeiro. Um amor que era ali para construir, era uma construção. Isso. Somar, né? Isso, era isso aí. Então, foi da onde que não consegui esquecer ela, mas eu tava empurrando a minha vida com ele, né? Com o pai das meninas. Mas sempre lembrando dela, lembrando dos carinhos, lembrando do afeto. Das palavras, né? De conforto. Do que ela me dizia, que estava comigo, para o que der e vier. Que me amava, que não ia me esquecer, que ia ficar esperando. Então, tipo, a gente manteve o contato, de uma certa forma, por telefone. Depois eu me afastava. Porque eu tentava esquecer ela. Sim. E quando a saudade batia... E tinha medo, né, também. Tinha medo também. Era muita coisa, né, ali. Muita pressão em cima de mim. Então, eu tentava esquecer, só que eu não conseguia. E eu dizia, meu Deus, eu não aceito. Eu falava, né, porque sempre fui apegada a Deus, independente da situação que eu me encontrasse, mas eu sempre fui apegada a Ele, sempre conversava com Ele. E você achava que Deus ia lhe abandonar, né? Que Ele ia me abandonar, que... Pronto, se eu fosse ficar com Jamile, Deus não me excluía, eu não existia mais para Deus. Sim. E não foi isso. Porque isso foi o que as pessoas colocaram na minha mente. Sim. Foi ensinamentos religiosos, né, que colocam dentro da gente. E muitas das vezes a gente acaba que ficando preso aquilo ali. E por isso que muitos tiram a vida, porque acham que não tem mais solução. É uma pessoa dependente, muitas das vezes dependente de química. É uma pessoa porque se apaixonou pela outra pessoa pelo mesmo sexo. Se vê num beco sem saída, e a única saída que eles acham é se matar. Tirar a própria vida, né? Sabe? Então, por causa de pressão de outras pessoas. Sim. Aí oprime a mente da pessoa e o inimigo se aproveita disso. Verdade. Para querer tragar a nossa vida. E foi da onde que eu fui conversando com Deus. Eu falei, Senhor, não aceito. Como que pode? Ele, que é o meu marido, o pai das minhas filhas, eu casei com ele, ele dizia que era um homem de Deus. Um príncipe. Um servo do Senhor. E não me ama, não dá o carinho. Eu não sinto isso. Que ele, sabe, ele não me dá esse carinho, carinho, assim. Segurança, né? Nada
nada. Não passa, tipo, é como se realmente foi caindo a máscara dele, entendeu? Sim, Porque independente, porque é do mesmo sexo, mas o que vale é o respeito, é a consideração, é o amor, sabe? É o carinho, é de estar ali com você. isso aí em qualquer tipo de relacionamento, né? Tem que existir o respeito, né? Porque sem respeito não tem uma convivência, Não né? tem relacionamento. O relacionamento é justamente isso. Quando você se relaciona com a pessoa. Tem que ter o respeito, tem que ter o carinho, a admiração, né? Verdade. Tem que ter tudo isso para manter os dois unidos. Porque se Sim, não tiver, vai viver junto, morar junto, para quê? Para ficar se sim, desgastando, ficar um ferindo o outro, sendo que verdade, já acabou tudo. verdade. Então foi da onde que eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais viver aqui nessa situação. Porque ele me oprimia, eu não Te estava sendo, ameaçava. eu não estava mais dando conta, porque ele já não estava mais comigo ali. Ele estava só desfruindo daquilo que eu poderia oferecer para ele. Eu construí uma casa lá em São Paulo, Ainda construiu uma casa. construí uma casa lá, vendi a casa, né, para o meu suposto irmão, para poder construir lá, para tentar a minha vida lá com ele, para tentar Vendeu uma mudar tudo, casa onde você aonde eu tive a minha infância, onde eu tive a minha vendeu para o infância. seu irmão a preço de, né, bem abaixo do preço, para poder construir uma em São Paulo para o seu marido, né? Que era um abusador. Isso, aproveitador. Ele se aproveitou totalmente. Ele quis construir lá, porque lá em São Paulo é assim. Lá tem terrenos de Sim. prefeitura. Quando você invade, você pode ficar lá, Toma posse, toma né? posse. Ele invadiu um lá, então Sim. ele tinha aquele terreno. Sim, E a prefeitura não poderia botar ele para fora, porque ele não tinha outro teto, né? sim. Então ele tinha aquele terreno, aí foi da onde que ele invadiu e teve o espaço para construir. Ele falou assim, Joaquina, isso daqui não é meu não, é seu, é das meninas. Se você quiser construir aqui, nós constrói aqui, a gente sai do aluguel. E foi, tipo, mostrando para mim como se fosse uma solução. Foi entrando na sua mente, né? Foi dando ideias, foi falando e tal, e tipo, na mente dele, E você eu indo na inocentemente, mente né? dele, eu vi, não, realmente, né, pode só ser que dê certo e tal, e fiz o que ele, Sei. vendi a casa pro meu suposto irmão, que inclusive ele não me pagou, Até hoje. não, e agora que não paga mesmo, porque ele também chegou a óbito, chegou a falecer, meu irmão, Sim. e quem está na casa, que é minha, que ele não me pagou, que é minha e do meu pai, né, que deixou como herança, é a ex-mulher dele, que ele já tinha separado faz tempo. Sim. Aí tá lá dentro hoje. E você, por que você não coloca na justiça? Eu já coloquei. Muito Hoje bem. eu já coloquei. Devolva a casa da menina, ô moça. Né? Hoje eu já coloquei. Mas antes de chegar nisso, veio muita coisa para chegar até aqui. Foi da onde que eu conversando com, né, voltando lá, conversando com Deus a respeito da minha situação, eu abri meu coração, Senhor, o Senhor está me vendo, não adianta eu me esconder. Não adianta eu me esconder, não adianta eu negar, o Senhor está me vendo. Eu gosto de Jamile, eu tenho um sentimento por ela, eu não consigo esquecer ela. E eu sei que se um dia eu voltar para São José, da Lagoa Tapada, eu vou E ela morava lá? com ela. Não, ela morava na cidade vizinha, em Pombal. Sim. E eu falando com Deus, eu sei que se eu voltar, eu vou acabar me envolvendo com ela, porque 2 anos eu fiquei em São Paulo. E ela achava que você não gostava dela, né? Ela sabia que Ela eu gostava sabia? dela. E ela sabia o motivo porque eu não Sim. voltava também. Mas será que ela tinha esperança que você fosse voltar um dia? Aí eu acredito que sim. Só perguntando a ela para ela Vou falar perguntar. dela mesmo. Mas eu acredito que sim, porque eu falei para ela que eu iria voltar. Eu tinha dentro de mim que um dia eu ia voltar. Sim. É como se eu tivesse aquela certeza. Você vai, mas você vai voltar. E quando você voltar,
Você vai procurar ela. E como Eu foi tinha que você certeza. voltou? Eu voltei quando eu enxerguei o relacionamento que eu estava. Eu comecei a pesquisar no YouTube, né? Sim, Eu comecei a escutar sobre psicólogos falando sobre relacionamentos abusivos, sobre narcisistas, e eu fui me identificando, né? sim. Tipo, fui falando, eu fui me identificando e fui vendo eu dentro daquela situação. Falei, meu Deus, eu estou me relacionando num relacionamento abusivo Com e o meu esposo é narcisista. um narcisista, porque ele faz tudo, o que está descrevendo essa psicóloga. Ele faz tudo. Ele falava mal de mim nas calçadas, porque ele quer destruir a moral da gente, né? É a imagem, né? E não quer que ninguém apoie a gente. Ele quer também que as pessoas É uma tenham tortura psicológica, isso. né? É uma tortura que aí você vai se deixando levar e tem pessoas que não aguentam, né? Se desespera e a vida, né? Passou pela minha cabeça. O suicídio, né? Passou pela minha cabeça de eu me jogar da janela. Tirar a Da própria casa da vida. onde eu mesma construí. Me jogar lá de cima. Mas algo foi maior, porque quando eu estava subindo as escadas para fazer isso, vinha Maria Laura, a minha filha. Hoje ela tem 7 anos. Vinha descendo da escada e falou, mamãe, vamos brincar, mamãe. E, tipo, conversando comigo, só que a minha mente estava em outro. Minha mente estava escura. Sim. Minha mente estava escura. Eu estava me vendo na escuridão. Tava no limite já, né? Eu não conseguia mais enxergar mais nada. E quando ela vinha descendo da escada, que eu olhei assim, que eu já estava na mente de fazer isso, né? Sim. E eu iria fazer. E quando eu olhei para o olho dela, que eu olhei dentro do olho dela, eu lembro como hoje, Deus me fez enxergar a alma dela, de Maria Laura. Daquela criança, minha filha, fez eu enxergar e falou dentro de mim. Você ia se... Elas só têm você. Meu Deus. Elas só têm você. Se você for, elas vão ficar sozinhas. E eu já sabendo como que era o pai delas, né? Sim. E vi que ele não tem afeto. Como é que era a relação dele com as crianças? Ele maltratava, ele judiava, ele batia? Ele era muito seco. Ele era muito seco. Ele tentou melhorar, porque eu fui conversando, falando, né? Que falei, nossa, você é pai, tá? As meninas têm um carinho Precisa por você. do amor, né? Precisa do seu carinho, da sua atenção e tal. E ele foi tentando, né? Fazer. Sim. Só que não adianta, quando você não adianta você Não tentar adianta, fingir o que você não é. Porque não vai segurar por muito tempo. Uma hora se mostra. Uma hora se mostra quem realmente é a pessoa. E foi da onde que eu, conversando com ele, ele tentou e tudo, mas no dia a dia da convivência eu fui vendo que ele não tinha afeto. Não valia nada, né? Ele não tinha afeto. Pessoas narcisistas, eles não têm afeto. Eles não conseguem sentir emoções, né? Eles não têm o amor que nem a gente, tipo, tem uma mãe tem pelo filho, um pai tem pelo filho, um pai de verdade, né? Sim. Que realmente ama um filho. Ele não tinha. As meninas, como ele chegava do trabalho, que ele saía, né, para ir trabalhar, com Uber e tudo, ele chegava, as meninas iam abraçar ele passava direto. Porque elas acordavam, não via ele, né? E ia dormir, não via ele. Então, quando ele aparecia em casa, na hora que elas estavam acordadas, que elas iam correr para abraçar ele, aí foi nesse momento eu vi que... Porque eu tive um pai, eu sei o que é um pai, eu sei o que é amor de um pai e como que eles se comportam. Então, eu não reconheci isso nele, com a filha dele, que é minha filha, eu não reconheci. E o pai que eu tive era o pai que eu queria dar para as minhas filhas. Entendi. Entendeu? E eu não via ele assim. Ele era muito frio, muito seco, muito, sabe? Ruim, ele era uma Tudo pessoa dele ruim. era bater. Para resolver batendo. Batendo nas crianças, batia nas crianças. Tudo dele era puxando a orelha, era batendo. E eu não falava, não é assim, bater não resolve.
Não é assim, converse com ela, que ela entende. Você já foi criança E também. você tinha medo de impedir, com medo da reação dele também com Não, você? eu não deixava. Eu não deixava. Eu ia para frente, eu não deixava. Não é para bater e tal. Eu batia de frente com ele. Sim. Eu não deixava. De tanto eu bater de frente com ele, que numa dessas aí, quando eu tava, né, na época que eu tava grávida, ele me deu um soco achando que eu ia agredir ele. Sim. Aí ele foi e me deu um soco, dizendo ele, né, que me bateu por causa disso, que me deu um soco, que chegou a sair sangue do meu nariz, né? Eu grávida e tudo, já estava já perto de ganhar, e ele fez isso. Ah, eu achei que você ia me bater. Eu falei, mas eu ia te bater por quê? E quando você falava para Jamile que estava grávida, quando você falou que estava grávida, a reação dela? Não, quando ela me conheceu, eu já tinha tido as meninas. Ah, tá, Eu já entendi, tinha tido. entendi. Ela me conheceu já na reta final do meu relacionamento. Sim, Já estava entendi. totalmente destruído, desgastado. E como foi a sua volta de lá? Você veio fugida de lá, né? Eu vim, eu vim falando para ele que eu ia embora, que eu não aguentava mais, e que se ele quisesse ser lembrado na terra de ter feito alguma coisa boa diante de Deus, me deixasse ir, não me prendesse, não me obrigasse a ficar, me deixasse ir, porque eu estava morrendo aos poucos por dentro. Eu estava morrendo porque eu não tinha mais ninguém, né? Eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais ninguém. E Jamile foi a única pessoa que eu encontrei apoio. Foi nela que eu encontrei apoio, que eu encontrei ajuda, que eu encontrei amor, que eu encontrei carinho. E eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, me deixa ir. Me deixa ir. Eu ainda falei assim, nem que seja para mim chegar lá, que o Senhor sabe que eu vou chegar lá, vou procurar ela. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, está vendo aqui dentro de mim. Eu não vou negar. Eu pedindo em oração, chorando, de joelho diante de Deus e pedindo, me deixe ir, nem que chegue lá, eu vejo ela, fico com ela e lá na frente, se o Senhor quiser tirar ela de mim e mudar a minha vida, Se eu mude, aceito, né? mas deixa eu ir para me viver. Me dê essa oportunidade, né? Me dê essa oportunidade de conhecer e viver um amor de verdade. Tipo, um amor que seja, sabe, recíproco, um sentimento recíproco. E foi da onde que as coisas foram acontecendo. Pronto, depois dessa oração que eu me levantei, de madrugada eu me levantei, eu acordei com algo branco nos meus olhos. Eu não sei explicar o que é, só sei que eu não conseguia me mover. Eu não conseguia me mover e de madrugada eu me levantei e eu abri o olho, só que eu vi tudo branco, como se tivesse duas pessoas do meu lado, só que eu não via essas pessoas, eu só via só algo que elas estavam segurando, que era como se fosse um papel branco, tudo branco, e ali eu tentei me mover, não consegui, eu fechei o olho, abri de novo, pronto, e sumiu. Quando eu me levantei no outro dia, eu vi tudo diferente. Tudo diferente. Eu comecei a enxergar realmente o que Rony, o Ranieri, né, estava fazendo comigo. Eu comecei a enxergar. E fui vendo o comportamento dele. Fui fazendo de conta que eu não estava vendo nada, né? Que eu era aquela mesma pessoa que ele estava levando, iludindo e tal. E eu fui deixando ele à vontade. E fui vendo. Aí quando eu tive a certeza mesmo, que foi quando ele começou a deixar faltar as coisas dentro de casa, que não se importou. E quando eu fui falar, as meninas, que eu fui falar assim, Rony, a gente não tem nada, eu não tenho nada para dar para as meninas. Eu não tenho nada para comer. E agora, o que a gente vai fazer? E aí, você não tem nada não para mandar? E ele falou para mim, e falou assim, que ele tem uma filha, né? O nome dela é Inara. Ele tem uma filha, porque ele também não deu assistência a essa menina e tudo. A mãe dela também tem outra, né, história para contar a respeito dele, então já vem de outros casos, né? E foi da onde que ele olhou para mim e disse assim, eu deixei Nara muitos anos sem eu mandar nada para ela e sem comer nada vindo de mim.
o que é um dia para você. Então, tipo, quando ele falou isso, eu falei, nossa, caiu a minha ficha, sabe? Tipo, foi a gota Foi a d'água. gota d'água, né? A gota d'água. Ele falou isso aí pra mim como se, tipo, sem nenhum pingo de remorso. Então eu vi que tudo aquilo ali foi farsa. Tudo que ele dizia pra mim, que ele mostrava para as pessoas e tal. Eu Lá fui no vendo. início, né? Lá no início. Eu fui vendo que foi farsa, foi fingimento. Ele é um aproveitador. Sim. Ele é um oportunista. Aonde ele vê que tiver a oportunidade dele sugar de alguém, ele vai fazer isso. Ele vai se encostar e vai conquistar aos poucos. Vai conquistando, vai dando aquele carinho, aquela coisa toda. Quando ele vê que conquistou a pessoa, aí ele vai mudando. Ele muda. O que é que você diria para as mulheres que se aproximam, que de repente vai se aproximar dele? O que é que você diria para elas? Conheçam primeiro. Tenham certeza realmente da pessoa que está com você. Realmente, conheçam. Procure saber com outras pessoas. De outros relacionamentos que ele teve. Qual foi o motivo da separação? O que aconteceu? Procurar saber mais sobre a pessoa, porque no início eles vêm tratando bem e tudo, para conquistar e tudo. Depois eles mudam e você fica com aquilo ali na cabeça. O que eu fiz de errado? Por que ele está assim comigo? E às vezes a mulher até se culpa, né? Se culpa. E agora a história que você veio de lá para cá, como foi? E quando eu falei para ele que eu ia vir embora, né? Eu pedi a ele para não me impedir, ele achando que eu não teria coragem, porque eu não tinha apoio de mais ninguém, né? Ele destruiu tudo, então ele achou que eu não teria coragem. E eu falando que eu ia vir embora, e que eu ia vir trazer as meninas, e eu ia vender a casa, deixei ele ciente de tudo. Sim. E fui botando em prática, né? Aí você vendeu tudo. Apresentei a Deus o que eu tinha para fazer. E Deus foi abrindo as portas. As coisas foram acontecendo. Eu não precisei fazer esforço de nada. Eu falei, se for para acontecer, Deus, me mostre um sinal para me sair daqui, desse lugar, dessa tortura, porque eu não estou aguentando mais. Eu estou morrendo aos poucos. Então, aconteceu que eu pedi ajuda a Jamile, se ela tinha como achar o número de telefone de uma pessoa que fizesse viagem para São Paulo, ou então, né, de alguém, porque além de ter os ônibus, tem essas vans clandestinas, né, que vai para São Paulo e traz o povo. Sim. Então, eu ia vir numa dessa. Então, eu ia vir numa dessa. Só que, como eu vendi a casa, o rapaz fez um pagamento para mim com um carro que ele tinha. Sim. Eu peguei um Fox, do ano 2014, novinho, bem zelado, peguei, vim. Trocou com a casa. E troquei com a casa e ele me deu a diferença em dinheiro. Nisso daí, eu tinha deixado outro carro que eu tinha, que foi o que eu comprei na mão do meu irmão, né, que era o meu pai tinha dado a ele. Sim. E foi da onde que eu deixei o carro, como ele já estava trabalhando, né, falei, vamos fazer assim, você fica com o carro. Você foi boazinha ainda, né? Porque eu só queria sair de lá. Ficar livre da situação. Eu queria sair de lá. Eu estava desesperada. De alguma forma eu queria sair de lá. Queria sair de perto dele, queria paz, sossego. E foi da onde que você fica com o carro e eu fico com o outro. Vai viver tua vida, vá né? trabalhando. Falei para ele, vá trabalhando, entendeu? Até você se estabelecer. Eu ainda falei para ele ainda, não precisa mandar pensão para as meninas. Eu vou cuidar delas, eu vou me virar. Eu só queria sair daquele inferno que eu vivia. E eu fui apaziguando para não sair uma coisa, não tem? Uhum. E foi da onde que ele foi deixando. E quando chegou o dia mesmo, que ele viu que as malas estavam prontas. Você já tinha feito a troca da casa, já estava tudo feito. E ele também não quis pegar dinheiro da troca da casa? Quis, né? Ainda quis pegar o dinheiro, porque ele ainda quis, colocou os caras lá, porque lá tem uns pessoal, né? Os meninos que são envolvidos, né? Com dependente químico, né? No tráfico e tal, né? Tem a vida deles, né? Sim.
E ele procurou esses meninos para poder querer vir me colocar como errada da história de tudo. Que eu tava deixando ele sem nada. Quando, na verdade, foi ele que praticamente me deixou sem nada. Foi me incentivando a vender minhas coisas, foi comendo das minhas coisas, entendeu? Não, ele falou que não queria trabalhar, não queria ter patrão, queria trabalhar por conta própria. Só que esse conta própria nunca entrou dinheiro dentro de casa. Era eu passei 2 anos em São Paulo sustentando a mim e as minhas filhas para não morrer de fome. Construísse essa casa porque ele levou nós para morar dentro do esgoto. Eu construí essa casa em cima de um esgoto, eu tive que bater a laje para emendar com a rua, para poder dar o melhor para as minhas filhas, entendeu? Eu fiz tudo por elas, e a gente sobreviveu dessa forma. Então, para mim, isso daí foi um livramento que Deus me deu. E os rapazes? E os rapazes me chegou a ligar para mim, querer saber da história. Eu contei para eles a história, ele colocou eu nas ideias, levou eu para querer, sabe? Acabar com você. Comigo. Né? Se fosse para mandar me matar, ia mandar me matar, porque ele queria o dinheiro, entendeu? Então, foi muita coisa que eu vim vivendo, muita coisa. Então, quando eu cheguei em São José, que eu consegui tudo, vim sair de lá, que ele viu que eu realmente estava saindo, o motorista, Jamile, conseguiu para mim. Né? Jamile sempre um anjo. Sempre me ajudando, me dando força, me ajudando. Teve também... Ela conseguiu um carro para você? Ela conseguiu, o motorista, ele foi até lá, eu contei a situação com o motorista, né? Sim. Como que eu estava saindo de lá, eu estava saindo do relacionamento assim e tal, eu expliquei para ele, aí ele falou assim, então nós vai sair daí à noite. Eu falei, tá bom. Quando a gente já estava para sair, ele chegou, né? Ele viu que realmente estava acontecendo, aí ele chegou e tipo... ficou paralisado. Eu creio que foi Deus. Foi Deus que paralisou ele ali, não deixou ele fazer nada. Ele ficou em choque. Ele ficou, tipo, sem acreditar que aquilo ali Você já estava com tudo pronto, né? E foi da onde que eu só botei minhas coisas dentro do carro, coloquei as meninas, falei, pronto, vamos. E falei pra ele, vai dar tchau pras meninas? Vai se despedir dela, dar tchau pra elas? Aí ele pegou e falou, não vou não. Falei, tá bom. Tá certo, então. Então quer dizer que agora, a partir de agora, você também não tem mais filho? Aí ele falou assim, a partir do momento que você pisar em São José, pra mim, não existe mais. Eu falei, tá certo. Tá bom, então. Pronto, e aquilo ali foi me libertando, foi um alívio, sabe? Né? Porque eu vi que eu estava me libertando de uma pessoa dessa forma, entendeu? Porque um abusador, né? Um ser humano que não tem amor por um filho, que sabe, que só se aproveita de outras pessoas, de querer do que as outras pessoas podem oferecer para ele, não tem amor, não tem amor próprio, não tem nem amor próprio. Então foi da onde que eu vi que, graças a Deus, meu Deus, eu tô saindo, sabe, liberta, eu estou saindo sem nenhum peso em cima de mim. Sem nenhuma culpa, eu saí, né? Meu Deus do céu. Sem nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa de nada, porque eu tentei até a última gota. Eu tentei. Você foi forte. Até a última. Mas eu vi que não dava pra mim. Se eu insistisse em ficar ali, eu iria morrer. Aí você veio nessa van? Não, o motorista veio na van, colocou outro motorista para levar a van dele, que ele vinha, e veio comigo e trouxe o meu carro. Eu ainda paguei para ele trazer o carro. Aí você veio no seu carro? Vim no meu carro com as meninas, tudo direitinho, graças a Deus. Mas eu vim, uma alegria. Aí você trouxe cachorro, trouxe tudo? Trouxe tudo, até Sansão. Ave Maria, até Sansão foi uma alegria imensa. Sansão estava louco para ficar livre. Até Sansão também, Sansão ele vivia maltratando Sansão, que é o eu digo que é um presente de Deus, que Deus me deu a oportunidade, de eu mesma me presentear. Comprando Sansão. Ele para mim, Sansão. Faz parte da família, né? Sim, é um filho, é como né? se fosse um ser humano ali, ele. É um filho. E Sansão, ele é muito, muito carinhoso, companheiro, brincalhão. E então, Sansão já protegeu as meninas de muitas coisas, né? Muitas coisas. Que não convém falar, né? Muitas coisas, Não convém porque eu ia ter que ter prova. A gente entende, né? Então, né? Mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi. Sim, Deus sabe, né? Eu ainda conversei com a minha filha, ela confirmou, né?
Eu vi o Então desespero. vamos, né? Assim, aí você veio, agora me conta como foi, né? A caminhada de lá para cá. Foi Eu me sofrido, senti um passarinho fora da gaiola. sofreu na viagem, mas estava tudo bem, ia passar rápido, né? Na viagem, eu só sofri a ansiedade de chegar logo. Com medo dele ir atrás, você teve algum medo dele? Não, eu não tive porque ele não ia atrás. Ele não ia atrás. Ele não ia. Ele não ia atrás porque ele sabia que se ele fosse atrás, eu iria chamar a polícia, eu iria acusar ele de outras coisas que ele sabe que ele fez. Então ia dar ruim para ele. Sim. Ele tem consciência disso. Sim, então, até hoje, né? Até hoje. Então ele não ia atrás, mas ele ficou lá, dentro da casa. A casa já estava vendida. Ele pediu para poder um tempo ao rapaz que comprou para ele alugar outra casa. Aí ele não quis sair mais de dentro da casa. Foi um mal moído também, que eu ainda tive que resolver depois. Mas graças a Deus, hoje, o rapaz está com a casa lá dele, né? Ele está morando em outro canto, já invadiu outro espaço. Ele vive assim, tomando coisa dos outros, né? Ele já invadiu outro espaço, já está morando em outro lugar. Então, a vida dele para lá não me interessa. O que eu vivi com ele foi um aprendizado. Que não deseja esse homem para mulher nenhuma. Não, não desejo. Para mulher nenhuma e para filho nenhum também, porque... Um pai desse, né? Não desejo, de verdade. Ele precisa se tratar. Essas pessoas assim, até eles reconhecer que eles precisam de tratamento, é difícil, porque eles acham que eles estão certos, que eles não precisam mudar em nada. Ele é uma pessoa normal, né? Eles se acham normal, né? Isso. Eles não precisam de melhorar em nada, porque é a outra pessoa quem é doente, sabe? Sim. Não é isso. E aí a vinda parava, né? E aí o passarinho... Foram 4 dias. 4 dias. Você teve medo? Eu tive medo porque o motorista começou a dormir. Nossa. Foi uma turbulência para mim chegar na cidade. Sim, eu vi que foi quantas crianças? Uma luta também. Foi 3 crianças pequenas. E Sansão? Sansão, e eu e o motorista. E Sansão, bem comportadozinho. Sansão, de boa. Sansão queria sair daquele... Sansão é o cachorrinho, tá? E o sonho de Sansão era sair dali, né? Salvar a mãe e os irmãos. Era, Sansão foi um aviso muito, muito grande que ele me deu e eu fui juntando tudo, sabe? Sim. E o leque se abriu, minha visão foi aberta, né? Graças a Deus. E durante a viagem foi isso aí. Teve luta, eu senti que teve luta espiritual durante a viagem para que eu não chegasse. Sim. Teve luta. Antes de eu sair de lá, Deus me mostrava ele com um monte de guias, sabe? Coisas espirituais sobre a vida dele. Sim. Também. Então, foi um livramento muito grande. O motorista dormiu no volante. Eu não dormi esses 4 dias. Teve durante... Vou dizer assim, que eu não dormi, eu dei um cochilo quando eu pedi para ele estacionar o carro no posto e deixar parado. E a gente dormiu um pouco e depois seguir viagem. Vocês nenhum dia ficaram em hotel, em pousada? Não. Era tudo na estrada? Tudo na estrada. E eu queria chegar logo. Eu queria colocar logo os pés ali na minha cidade. Graças a Deus, que Deus abençoou a viagem de vocês, né? O motorista foi muito... Graças a Deus, foi muito... Como é o nome dele? Jackson. Você ainda conhece ele? Você fala com ele? Conheço, sim. Manda um recado aí para ele. Jackson, você foi um anjo. E na hora que eu mais precisei, você me trouxe. Não teve dificuldade para você. Mesmo cochilando, né? Mesmo cochilando, que eu dei uma cochilada, aí eu peguei, eu meio que vi o carro entrando para dentro dos matos, não tem? Aí eu dormindo, fiz assim, no volante. Sim. Aí ele, menina, você é doida, que não sei o que. Eu falei, você ia entrar dentro dos matos. Eu disse, não ia entrar não, você tava dormindo. Se viesse um carro agora, nós ia bater no carro, no caminhão.
Porque Sim. realmente eu tinha visto, né? Eu Sim. acho que o corpo cansado, né? Isso. Então, realmente eu tinha visto o carro entrando. Aí eu peguei no volante e girei pro outro E lado. você ligava para Tamires? Estou chegando. Pra Jamile, Jamile. Não ligava, tem eu jeito, vinha né? falando com ela, o tempo E todo, ela falando, te dava força, né? me dava força. Eu E falei, quando amor, chegou? tô esperando aqui você chegar, tô na expectativa, vai dar tudo certo. E aquilo ali foi me dando ânimo, né? Sim. E depois, ai sim, quando eu cheguei, graças a Deus, foi uma alegria só. Quando eu cheguei, parecia que eu estava sem entender nada, porque eu tinha vindo de um processo, Cansada também, né? O sabe? emocional abalado. Muito. Eu O cheguei cansaço destruída, físico, mental, psicológico. psicológico, né? Eu cheguei a um ponto que eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais de quem eu era filha, sabe? O mundo espiritual, Deus me ajudou muito a voltar. Deus é Deus, né? Deus é Deus. E ele foi mostrando pra mim quem eu era. Você é filha de Mundido Neto. Aí quando Lembra? você chegou na sua cidade, Jamile já tinha preparado tudo. Você chegou que Já. horas? Eu cheguei, era 10 horas. Da noite ou do 10 dia? horas, era 10 horas, né? Da noite ou do 10 dia? horas do dia. E aí Jamile já tinha Já preparado estava tudo comidinha, pronto, tudo. almoço, tava a família dela toda me esperando. Meu Meu Deus. Deus, uma recepção que eu nunca tive, para ser bem sincera. A partir né, do seu casamento com esse, eu não sei nem como chamar, né? Um abusador, um monstro, eu não sei, porque é coisa ruim, né? É sangue ruim, Só quem sabe é quem vive é com uma pessoa verdade. assim. Aí quando você chegou lá, me conta. Agora vamos contar a parte feliz, né? Da história. Ah, quando eu cheguei, aí todo mundo me recebeu, me abraçou. Ela ficou lá dentro da casa, né? Porque ela estava numa ansiedade só. Sim. Aí saiu o pessoal para fora e tudo, e eu procurando ela, né? Tipo, eu procurando ela e ela lá dentro, toda se tremendo. Passando mal, emocionada. E eu procurando. Aí quando eu entrei dentro de casa, que ela me viu, a gente se abraçou. Né? Eu abracei ela forte. Falei, ai meu Deus, graças a Deus. Parecia que eu nem estava ali, parecia um sonho. Sim. Que eu nem estava ali. E depois que, né, que o pessoal estava ali e tudo, porque tinha muita gente lá, Sim. amigos dela também. Sim. Todo mundo na torcida, na né? torcida, esperando eu chegar, as meninas, receberam as meninas bem, acolheram as meninas, porque você sabe que nós que é mãe, acolhendo nossos filhos bem, Isso. tá bom demais. Pelo santo a gente beijou, tá, né? É. E foi da onde que a gente ficou só um tempo, né? E foi da onde que só eu e ela sozinha, e ela sabia o que eu passei, o que eu vinha passando, porque eu também falava para ela, Falava deixei ela tudo, ciente. né? E eu também sabia da vida dela também, né? A gente nunca escondeu nada uma da outra. Sim. E foi da onde que eu me desmoronei. Comecei a chorar, botar pra fora aquilo ali. Eu queria desabafar, sabe? Ai, respirar fundo. Passou. Aí foi da onde começou outra luta. Que foi quando eu tive que ir pra morar na minha cidade, né? Sim. Que eu fiquei na casa de Jamile só o tempo que eu cheguei. Foi Sim. um dia só. No outro dia eu já fui pra minha cidade. Sim. Ela foi com você? Foi. Sim. Foi comigo. A mãe dela perguntou a ela, eu chamei, É isso que você quer mesmo, é né? isso e tal. Ela disse, vou, mãe. Aí ela veio, me ajudou, me apoiou, me deu. Se eu tivesse sozinha, eu não teria conseguido. Sim. Então, Aí vocês começaram do zero. a gente começou do zero. A minha casa, que meu irmão estava dentro, fui conversar com ele pessoalmente. Ele estava vivo ainda quando eu cheguei. Sim. Ele morreu do quê? Ele morreu, ele deu um derrame nele. Sim. Fui conversar com ele, tentar voltar, né? Tipo, porque ele falou que não ia me pagar e também não ia me devolver a casa, que eu fosse atrás dos meus direitos. Sim. Eu falei, tá bom, então. E agora você tá indo atrás dos seus direitos. Tô. A justiça de Deus não falha, a do homem também. Daqui a pouco você vai estar com sua casa, tudo que é seu, que tiraram de você, vai estar de volta. Você pode ter certeza, porque Deus é Pai, né? Deus não dorme. Eu creio porque no dia que pai faleceu, eu já sabia o que eu ia enfrentar, porque eu já vinha crescendo
Eu cresci assim, só tinha o meu pai para ir me curando, mas eu cresci sendo oprimida, né? Sim. Eu cresci sendo oprimida por ele, por Francisco Patrício, sendo oprimida, ele falava, ele me perseguia, perseguia as pessoas que se aproximavam para perto de mim, que gostavam de mim. Ele ia lá e destruía a minha imagem para essas pessoas. Era o irmão abusador. Porque ele tinha ciúmes, ele sabia que as pessoas ficavam falando para ele: olha, você cresceu aí, ó, trabalhou a vida toda para deixar para Joaquina, porque Joaquina é filha, você não é filho não, e tal. Então ele cresceu com aquilo dentro dele Aquele também, ódio, né? Então ele já cresceu, já manipulou tudo. Ele manipulava a tia dele, que era minha mãe. Quando ele via ela tendo um pouco de afeto comigo e atenção, ele já ia lá, dizia as coisas com ela já mudava comigo. Então eu cresci nesse ambiente. Sim. E foi da onde que eu já sabia o que eu ia enfrentar, porque eles viviam dizendo: você tá doida que seu pai morra, que é para você tomar de conta da herança. Sendo que eu nem pensava nisso. Eu falava: Deus me livre, você é doido, se for para escolher entre a herança e meu pai, eu escolho meu pai. E, tipo, foi aí que eu fui vendo, porque eles só tocavam em herança. Eles só tocavam o assunto de herança. Então, eu vi que eles que eram interesseiros. Sim. E foi da onde que, quando eu cheguei lá, procurei ele para conversar com ele, Sim. falar e tudo. Ele não quis acordo, não teve acordo com ele. Ele falou que eu fosse atrás dos meus direitos, que ele não ia devolver a casa, que o mercado já estava no nome dele, que ele passou ilegalmente, que o contador, como era amigo dele, porque ele conquistou todo mundo. Cidade pequena, né? As pessoas, eu digo assim, que lá naquela cidade onde eu morava, em São José da Lagoa Tapada, não tem profissional. Porque as pessoas vão por amizade, confundem a amizade com o profissionalismo, entendeu? Sim. Em vez de ser um advogado profissional, ele olha para a amizade que teve. Aí já não quer entrar no caso. Entendi. Entendeu? Procurei a prefeitura para me ajudar, para poder adquirir provas, né? Colocar a casa pro meu nome. Como eu era filha única, eu colocar a casa pro meu nome e tudo. Não me ajudaram. E tirar essa mulher de dentro da sua casa, né? Ela entrou hoje, porque tem 3 meses que o Francisco faleceu. Sim. Então, ele tem uma filha de 18 anos. Aí como ele já estava na posse, né? Sim. Aí eles acham que eles têm direito, eles são herdeiros. Eles têm direito. Aí ela entrou para dentro da casa, junto com a filha dela, e tomou de conta do mercado. A minha filha de 19 anos, que eu tenho uma filha de 19 anos, o nome dela é Sara. Sim. Ela morava com meus pais desde pequena. Nunca saiu de dentro dessa casa. Sim. Quando o meu suposto irmão faleceu, Botaram ela botou ela para fora. Do mesmo jeito que a minha mãe fez comigo, a ex-mulher do meu suposto irmão botou minha filha para fora. Aí hoje a minha filha, Deus cuida de tudo. Para você ver, ó. Hoje a minha filha, ela trabalha, é independente, estuda, tá fazendo curso, tem planos para ser médica. O foco dela é esse, muito estudar, bom. Trabalhar. Se envolveu com a política também, apoiou uma pessoa que era do lado oposto da prefeitura, que não tinha apoio de nada. Sim. Conseguiu tomar a prefeitura do prefeito, né? Porque quando a gente tem apoio, é mais vantajoso para a gente ganhar. É verdade. Agora, quando você não tem apoio, é verdade. E esse menino entrou só com o apoio da população, que é o suficiente, Sim. E com Deus, sim. Né? E foi da onde que a minha filha também tá com ele e tudo, ele ajuda também ela e tudo lá. Minha filha tá sozinha lá na cidade, em São José da Lagoa Tapada. Então, aí você está com a Jamile, aí você veio para João Pessoa. Eu vim para cá buscando uma melhora de vida, porque lá na minha cidade pequena não tem emprego. Sim. E eu vim para cá nesse foco, né, de trabalhar. Aí vocês combinaram e vieram todo mundo. A gente veio junto, trouxe a mudança para cá. Sim. E nesse emprego que eu estou até hoje, né, foi aonde também eu conheci vocês. Sim. Né, porque ali a gente tava perdida, em João Pessoa sem conhecer nada. Isso. Sem saber de nada. Gente, eu conheci elas nas minhas entrevistas de rua com o Jailson Zui.
e ela estava bastante bem deprimida, né? Hoje, quando eu a vi, hoje elas estão, sabe, a autoestima lá em cima, tão feliz. E sem nem eu saber da história delas, né? Vai, conta você como foi. Então, aí a gente, né, saiu assim para olhar a praia, veio aqui, né? Não conhecia nada, não, vamos dar uma volta para conhecer e tudo, Sim. né? Na época eu morava com uma que dizia que era minha tia, Sim. né? Mas eu creio que Deus, né, usa as pessoas Isso. só por um momento ali para dar um empurrãozinho pra gente. Isso. E foi da onde que a gente veio, vamos dar uma volta, amor, vamos ver a praia e tal, para distrair mais a cabeça. Sim. Aí foi aonde a gente tava sentado, né, naquele no calçadão ali da praia, ia passando o Zui, junto com com a senhora, e começou a conversar com a gente. Sim. E tal, encostou, conversou, e a gente foi conversando também. Vocês choraram muito, você ficou... Contei um pouquinho, né, da Sim, história, da história. Jamile também contou um pouquinho da nossa história. Eu chorei porque eu estava recente e tudo, né, Sim. eu ainda estava magoada, Sim. triste, chorei. E foi da onde que a gente conversou e veio o convite. Vocês aceitam fazer uma entrevista e tal, não foi? Sim, isso a gente há 7 meses atrás, né? Há 7 meses atrás, porque o nosso canal é 8 meses, né? E há 7 meses atrás eu encontrei essas meninas. Também eu não tinha tanta experiência, né, em filmagem, mas aí eu me aproximei delas, conversei. Eu não sei se as minhas palavras ajudou, né, há 7 meses atrás. O que eu sei é que elas saíram bem felizes e a gente trocou telefone, sempre a gente se fala, sempre eu ligo, como é que você tá? Ah, ela tô bem, ela tá feliz, tá trabalhando, tá todo mundo bem, gente, graças a Deus as duas estão bem, criando as crianças, estão estudando, né, tá... Isso. E aí eu convidei, né? Ela tá trabalhando, tá feliz, tá com outra cara de 7 meses atrás. João Pessoa, nossa, acolheu elas. João Pessoa é maravilhoso, né? Deu muita sorte para elas. Eu nunca morei aqui, eu tinha sonhos, eu pensava, ai, João Pessoa e tal, porque João Pessoa, era São Paulo e João Pessoa. Sim. São Paulo eu não gostei muito, porque é muito frio. E é não gostei muito frio, é difícil ver o sol. Eu sou paraibana, gosto do sol, mesmo com todo o calor que a gente reclama. É muito quente, gente, mas tem a praia aí, nossa. Aqui o sol daqui é de boa. Lá da minha cidade é muito quente, mais quente do que aqui. Então aqui, a João Pessoa para mim é ótimo, maravilhoso. João Pessoa abriu as portas para você, abriu, e naquela noite que eu conversei com vocês, veio esperança pra mim. Que bom, né? Que bom. Veio esperança, sabe, a gente tentou, né, a gente tentou colocar um negócio e tal. Sim. Com a ajuda, né, que vocês deram a gente, se comoveu ali e tudo. Sim. Sentiu de Deus ajudar, e foi realmente de Deus. A gente tava precisando realmente. Tentamos, fomos no mercado comprar as coisas, fazer do jeitinho e tudo. Ainda saímos na praia, fomos vender os bolinhos de pote, tudo. Sim. A gente tentou. Mas aí surgiu a vaga de emprego para a Jamile. Graças a Deus, né? Aí Jamile e eu falei, olha, gente, tudo vai mudar na vida de vocês, né? Tem que ter fé. Gente, olha, a fé é tudo, não adianta você se pegar chorando, triste. Você tem que levantar a sua cabeça e ir em busca do que você quer. Porque não adianta, porque choro não vai resolver nada. Ficar murmurando também não vai resolver nada. É enfrentar e falar assim, olha, eu quero, eu posso, eu consigo. E foi isso que vocês fizeram. E eu falei, gente, um dia eu vou ver vocês tão bem. E tive a oportunidade, né, de convidar vocês me deram a oportunidade de vir aqui contar a história de vocês. Eu estou muito feliz com a história de vocês, que vocês estão bem. Isso é tão importante, gente, quando vocês veem alguém que está passando por uma situação difícil, chegue até a ela, porque às vezes a pessoa só quer uma palavra de conforto, sabe? Aquele ânimo, né? Às vezes não é só dinheiro, né?
é palavra, é força, é falar, olha, você pode, você vai conseguir, você é capaz, não baixa a cabeça. E foi isso que eu fiz com as meninas, sabe? Sem nem eu conhecer, cheguei para elas e conversei, eu acho. Gente, eu passei umas 2, 3 horas conversando com as meninas na calçada. Eu falei, olha, vocês são maravilhosas, vocês são pessoas do bem, então vocês vão conseguir tudo o que vocês querem. Não baixa a cabeça, o passo é esse. E as meninas, né, estão aí, as duas com cara de rica, tão feliz. E é isso aí, o nosso canal é assim, sabe? A família Azul, ela é apoio, ela é conforto. E eu criei esse estúdio aqui em minha casa, que a história de vocês serve de exemplo para outras pessoas que não desista. Não desista nunca de ser feliz, porque o Deus que a gente pede é um Deus que ele não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe sexo, porque Deus ele gosta de você do jeito que você é. Sim. Do jeito que você é. E quando a gente encontra uma pessoa que apoia a gente, que dá uma palavra amiga, nossa, isso é tão importante. Sim. E eu, sabe, enquanto eu viver, eu vou contar a história, sabe, eu vou procurar pessoas que têm história, que é para servir de esperança, sabe, de força para outras pessoas, outras mulheres e outros homens que estão passando pelo que você passou. E você é um exemplo, sim, você não desistiu. Chegou um momento na sua vida que você quis morrer, né? Tentou suicídio, mas você está aí, ó, linda, maravilhosa, e contando história para outras mulheres. Agora, o que você diria para as mulheres que sofrem abuso emocional, abuso físico, mental? O que você diria para essas mulheres que passou o que você passou, o que passa o que você passou? O que você diria para elas? Se ame primeiro. Se amar primeiro, gostar de si mesmo, para depois amar o outro. A gente tem que ter amor próprio. Tem que ter amor próprio, porque quando você tem o amor próprio, quando você se valoriza, quando você gosta de si mesmo, a outra pessoa, quando vai olhar para você, ela vai ver que você tem amor próprio, vai ver, e vai sentir, vai ver. Você acaba passando para a pessoa, e você não vai aceitar. Quando você sabe do seu valor, do que você merece, que você é uma pessoa boa, tem um coração bom, que merece ser feliz, merece um companheiro bom, que para ser feliz junto com você, lhe trate bem, cuide de você, entendeu? Então, quando você tem essa ciência dentro de você, quando aparece qualquer outra pessoa que começa a tratar mal, começa a desvalorizar, você vai sentir na hora, vai ver os sinais, vai aparecer os sinais. Então, você vai ver que aquilo ali não é para você. Então, não aceite. Não aceite, independente de qualquer coisa. Se libertem, porque a gente tem que se amar a si primeiro. Deus fala assim: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas amar o próximo, mas primeiro vem a nós, amar a nós mesmos. Deus fala para amar o próximo como a ti mesmo, porque a gente, quando ama a gente mesmo, a gente só quer coisa boa pra gente. Verdade. Então ele fala para amar o próximo igual você ama a você mesmo. Então, isso. Quando tem amor próprio, a gente sabe o que é pra gente e o que não é. Sim. O que é bom, o que é ruim, né? E um sonho? Um sonho? Sim. Hoje? Sim. É recuperar tudo que o meu pai deixou. Porque ele trabalhou a vida dele inteira para deixar para mim. E no processo de tudo que veio acontecendo, foram tirados. Foi roubado, foi saqueado, foi com fraude, sabe? Foi muita coisa errada. Eu espero que essa sua mensagem vá para a sua cidade, né? Que seja espalhada para o mundo, que a justiça realmente veja e reveja, né? Porque invadiram a casa dela, roubaram o que é dela de direito, entendeu? E Deus existe e a justiça existe.
devolva para ela tudo que ela perdeu, porque ela já sofreu demais. Não é justo uma pessoa chegar e invadir o que é dela. Sai da casa da menina, né? Entrega tudo que é dela. Cria vergonha na tua cara e vai trabalhar, né? É dela. É um direito que ela tem. Foi o pai dela que deixou para ela. Que tá? já veio dos meus avós, que foi os pais dos meus pais. Pois é, vá trabalhar, vá conquistar o que é seu, que tudo é dela. A menina já sofreu demais. E uma viagem? Uma viagem... Com o amor da sua vida, né? Claro. Ah, com amor... Uma viagem a dois, no caso. Sim. Como fosse uma lua de mel. Sim. Eu não conheço muitos lugares. Mas eu ouvi falar muito de Canoa Quebrada, né? Sim. Seria bom. Daqui a pouco você vai receber tudo que você tem e aí você vai fazer essa viagem tão sonhada. Uma comida. Uma comida? Sim. Feijão de corda com cuscuz, feito na farofa com tomate, coentro, cebola. Já me deu fome, hein? Um arrozinho de leite, feito de leite e galinha, capoeira, galinha mesmo, sem ser esses frangos, sabe? Sim. Galinha criada no terreiro. Sim. Criado no chiqueirinho ali, não tem? Uma roupa. Uma roupa, um vestido bem elegante. Que cor? Pode ser vermelho. Olha, pode ser vermelho, hein? Deixa eu ver. Um desejo. Eu acredito que desejo e sonho andam juntos. Sim. Porque é o mesmo. Sim. É recuperar tudo aquilo que roubaram, né, de você, foi né? tomada à força, no Sim, grito, na ameaça. Sim. Então, eu quero tudo de volta, que é para me deixar para as minhas filhas, assim como o meu pai deixou para mim. Sim. Então, essa é a história de Bela, né? Eu chamo ela de Bela. O nome dela é difícil. Então, se você tem uma história de vida que queira contar para o mundo, para sua família, para os amigos, para o mundo, para o Brasil, fora do Brasil, vem para cá, porque a família Azul recebe, tá? Com amor, com carinho. E você passa segurança para outras pessoas, né? Vocês é inspiração para outras pessoas. Seja homem, seja mulher, se tem uma história de vida, de superação, vem para cá, vem. E outra coisa, não esquece de dar o like, tá? De curtir, de compartilhar a história dessa menina maravilhosa, que ela é bela mesmo, ela é uma simpatia. As duas são maravilhosas. E o Família Zui, o canal Jailson Zui, só tem que agradecer em tão poucos meses o nosso canal, graças a Deus, as pessoas estão gostando, tá se identificando, tem gente na lista para vir dar entrevista aqui, sabe? E é tudo muito corrido e é muito natural. Quando vocês vêm até aqui, o nosso estúdio, você tá bem natural, né? Você, né, se sentiu à vontade. Sim. Então é isso, gente. Vem para cá, vem. E eu agradeço a vocês, agradeço demais de coração as pessoas que estão seguindo a gente. Nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês, porque isso aqui é meu, é seu, é nosso. Vem para cá, vem. Jailson Zui. Dui, bye bye, tchau.